cristão, ele deve se conformar com o mundo? Quer dizer, ele deve ficar conformado com o mundo, parado, passivo. Seria essa a atitude do cristão? Paulo não diz isso. Paulo coloca o cristão como soldado. E a visão de soldado é um homem preparado. Soldado é um homem preparado para enfrentar situações inesperadas. Ele está pronto. Ele sempre está em prontidão. O soldado, ele está pronto 24 horas para enfrentar situações. Essa é a figura do soldado. Por isso somos da milícia de Cristo. Somos da milícia de Cristo. Somos soldados de Cristo. E como soldados de Cristo, nós temos que nos exercitar. Nós temos que estar preparados para o combate. O combate da fé. Porque existe um outro exército super organizado, com estratégias que são superior à mentalidade do homem natural. É o exército do anjo negro. O exército do anjo negro. Ele atua na humanidade. Ele atua na terra. Porque ele tem propósitos definidos. Em primeiro lugar, um dos propósitos dele é roubar a imagem e semelhança que ele recebeu de Deus. Porque para os seus propósitos isso é importante. Esse exército inimigo quer ver a semelhança que recebemos de Deus empanada, obscurecida, até extirpada da terra. E ele vai criar estratégias para isso. Por exemplo, desde a escola, para tirar a imagem e semelhança do homem, da qual nós somos criados. Na escola pública, hoje é ensinado que o homem vem da onde? Vem dos primatas. Por isso, ontem eu estava falando sobre Deus, e um jovem insistia que o homem veio dos primatas. Isso ele aprendeu na escola. Como ele não deve ter tido nenhuma orientação sobre Deus em casa, ele se criou nesse sistema. O homem veio dos primatas. É lógico que essa é uma colocação da ciência. E nós vemos que a ciência vem de uma árvore que estava lá no Éden, que Deus proibiu. Olha, você pode comer de todo que tem aqui, mas daquela árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, você não vai comer. Ali está proibido. Mas justamente aquilo que foi proibido foi o que aconteceu. O homem foi e desobedeceu a Deus e comeu a árvore da ciência do bem e do mal. E ficou como Lúcifer falou: se você comer o fruto dessa árvore da ciência do bem e do mal, você vai ficar sabendo igual a Deus, o bem e o mal. Isso que é a ciência. A ciência é sabedora do bem e do mal. É esse estado pelo qual hoje o homem está passando. O estado da ciência. E como eu já falei uma outra vez, a ciência corta dos dois lados. A ciência tanto faz o bem como faz o mal.
Você pode... Como isso, né? Vamos ver aí um exemplo. O avião. O avião, a ciência que fez. O avião é bom. Ele vence espaço, ganha tempo. Então vence o espaço e o tempo. Ele é ótimo, confortável, não é? O avião é bom, feito pela ciência. Mas vem um cara, cria uma outra ciência e coloca no avião uma metralhadora, coloca no avião uma bomba atômica. Olha aí, a ciência do mal. E o avião, que foi feito para o bem, para a utilidade, para o bem, de repente torna-se uma arma de matar outro ser humano, jogar bomba no território do outro, matar pessoas, é o mal. E isso que é a ciência do bem, a ciência do bem e do mal. É aí que Deus falou: não coma dessa árvore da ciência do bem e do mal, porque você vai sofrer. Você vai sofrer se você comer. Se você comer dessa árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto que o inimigo falou: não, vai ser ótimo se você comer. Deus não quer que você coma, pois no momento que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Você vai saber o bem e vai saber o mal. Não explicou a consequência do mal, não é? Não explicou a consequência do mal. O diabo fala meias verdades. Esse é o problema do diabo. E um dos propósitos dele tremendo é esse: é tirar a imagem e semelhança de Deus que há no homem. Pois Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E Deus quer nos ver não de cabeça baixa. Deus não quer ver a gente de cabeça baixa, na pobreza, na mendicância. Isso não. Por isso que a Escritura diz: fui velho, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um que teme a Deus mendigar o pão. Por que não mendiga o pão? Porque ele conhece Deus e Deus o protege. Dará ordem a seus anjos que o protegerão. 10.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Palavra de Deus. Ele te segura. Aí está a fortaleza daqueles que creem em Deus. Eles serão como árvores plantadas à margem de ribeiros. E isso quer dizer que as suas raízes sempre saberão e terão o que elas precisam: água. E as suas folhas serão verdes, viçosas, e dará o fruto na estação apropriada, na estação certa. São esses que conhecem a Deus, que carregam a semelhança e a imagem de Deus aqui na terra. Este Deus os protegerá e dará ordem a seus anjos para protegê-los. 10.000 cairão à tua direita, outros à tua esquerda, mas você não vai ser atingido. Deus disse: você vai passar pelo fogo, você vai passar pelas águas, mas eu estarei com você. Deus com você. Pode vir tempestade sobre o barco. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo e os discípulos. Estavam no mar e de repente surgiu a tempestade e os discípulos tentaram controlar o barco no meio da tempestade. Eles eram conhecedores do mar, eram homens habilidosos e tinham conhecimento daquele mar. Mas aconteceu que as ondas batiam muito forte, o vento era forte e o barco perdeu o rumo. Eles não conseguiam pôr o barco na direção certa.
Quando isso aconteceu, a perspectiva que veio para eles era a morte. Ficaram desesperados. Aí depois de todo esforço, eles olham para Jesus. Jesus estava dormindo. Jesus dormindo no meio da tempestade. Jesus estava confiante, dormindo. Enquanto que eles estavam desesperados, o coração saindo pela boca, que perderam o rumo, não tinham controle do barco. E viam que iam afundar. As ondas batiam forte, o vento açoitava o barco para onde queria. Aí podemos ver a atitude de quem confia em Deus. Fica tranquilo no meio da tempestade, pois está escrito: você vai passar pelo fogo, estarei com você. Você vai passar pelas muitas águas, estarei com você. Aí Jesus teve que dizer: homens de pequena fé. Aí deu a ordem para aquela situação. E eles ficaram admirados. Que homem é esse? Que as ondas obedecem e o vento cessa? Que homem é esse? Jesus estava ensinando a confiança em Deus, a agir dentro dos limites de Deus, dentro da proposta de Deus, e não ficar passivo diante da situação e se entregar para a situação e dizer: toma conta, eu me rendo. Por isso que Paulo vai dizer: nós somos o quê? Milicianos de Deus. Nós somos gente preparadas para resistir ao diabo. Não dê lugar ao diabo. É a palavra da Escritura Sagrada. Vigia a todo instante. É a figura do atalaia. O soldado que está de plantão lá na torre, ele tem que ficar atento. Porque o inimigo, a qualquer hora, ele, de forma inesperada, surpreendente, pode fazer uma visita, um ataque. Mas se o atalaia estiver vigilante, preparado, ele vai soar a trombeta e o exército de Deus vai se levantar. É isso que Deus quer: um exército preparado, um povo preparado, um povo conhecedor das suas obrigações para com Deus, conhecedor das Escrituras sagradas. Examinais as Escrituras, pois sabeis ter nelas a vida eterna. É ali que vamos encontrar o Espírito Santo, é ali que vamos encontrar a vontade perfeita de Deus, é ali que vamos encontrar o plano para a nossa vitória neste mundo, nas Escrituras sagradas. Então o cristão não é um ser passivo. O cristão não é um ser passivo. Um cristão é um ser que, mesmo em tempo de paz, ele está se preparando contra o inimigo, contra as hostes infernais do anjo negro. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Esse mesmo rapaz que dizia ontem, quando eu pregava, ele dizia: os cristãos são vingativos. Essa era a tese que ele sempre batalhou e terminou com essa tese: o cristão é vingativo. É porque ele não conhece o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele nascido da água e do Espírito. Esse é dirigido pelo Espírito Santo. Ele pouco está ligando para as condições desse mundo, porque nas condições desse mundo ele tem a fé. E a vitória que vence as condições desse mundo é a fé, a nossa fé. Por isso que Paulo dizia: eu sou mais do que vencedor. Então a atitude do cristão é perdoar. E Jesus diz: perdoar os vossos adversários. É porque esse jovem não encontrou com cristão. Pode ter encontrado com denominacionalistas, outros títulos, não sei, outros rótulos, mas o cristão verdadeiro, o nascido do Espírito, ele tem uma outra atitude.
pois ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é nascido da água e do Espírito. Ele é aquele que aqui na terra vive no reino de Deus, pois Jesus falou, o reino de Deus é chegado. Ele é assim, ele é um guerreiro contra as hostes espirituais do maligno. Ele não luta contra a carne e o sangue. Ele luta contra o pior inimigo, que é o inimigo espiritual. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, são seres espirituais, que carregam em si a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus, o inimigo tem a maior inveja, e o desejo dele é pôr essa imagem e semelhança de Deus por terra, ou fazer o homem esquecer dessa imagem e semelhança de Deus, dizendo, você veio de um primata, você veio de um macaco. E isso é que o inimigo quer que as pessoas creiam. Mas agora nós estamos sabendo, nós temos a imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas ativas, pois a nossa fé nos faz militares de Deus, soldados da fé, que luta contra, não contra o sangue e a carne, contra o outro homem. Nós lutamos contra as hostes do inimigo, as hostes do anjo negro. Aí está a nossa batalha. E nosso apoio, nossa estratégia de guerra está nas Escrituras Sagradas, pois lá está o mapa de Deus para a nossa vitória nesse mundo, o conhecimento da sua vontade perfeita. Quer conhecer a vontade perfeita de Deus? Você pode estar na Escritura Sagrada. Examinais as Escrituras, pois nela você terá vida eterna. Você é um ser ativo. Você é um ser exercitado na fé. Exercitado é conhecedor da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por esse conhecimento, onde nós não somos pessoas passivas, conformadas com as coisas desse mundo, mas nós temos estratégia de batalha, estratégia de exercício, que é o conhecimento da nossa fé, que vem por se ouvir a palavra de Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de doença, de enfermidade e morte do nosso corpo. Nós tiramos toda doença do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, da cabeça à planta dos pés. Toda doença e espírito de morte saiam em nome de Jesus Cristo. Todo espírito nervoso, inveja, rancor, mágoa, tristeza saiam das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de pobreza, miséria e desgraça sai de nossas vidas e de nossos pais em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e você vai conhecer a liberdade dos filhos de Deus. Amém.